Olá campeões, sejam bem-vindos ao Dragão Autêntico. Futebol Clube do Porto, campeão nacional 2017-2018, mais do que justo. Vamos fazer uma espécie de um balanço Da época também. da época, sim, e do que a gente considera que foram os principais motivos e o que é que levou efetivamente o Porto a voltar-se a tornar campeão após 4 anos de seca, não é? Que E muito nos também custaram. os momentos decisivos desta época, não é? Que levaram a que, de facto, aquilo que era a ambição do clube no início da época se concretizasse, de facto, numa grande conquista e agora na celebração, não é? E, de facto, o primeiro momento foi indiscutivelmente a contratação de Sérgio Conceição. E há aqui uma curiosidade que é emblemática e que de facto é paradigmática e que tem Diz muito. um alcance que diz muito. Sérgio tem uma particularidade que também tiveram dois grandes treinadores do Futebol Clube do Porto. É o terceiro treinador do Futebol Clube do Porto a ser simultaneamente campeão como jogador e campeão como treinador. E ele sucede a quem? Apenas e só a estes dois grandes nomes do clube, José Maria Pedroto e António Oliveira. Portanto, que grandes jogadores na sua época, que grandes treinadores na sua época. Recordemos que José Maria Pedroto foi o homem que levou o Futebol Clube do Porto a conquistar um título depois de estar 19 anos sem ganhar nada. Como E, se, digamos, conseguiu que o Futebol Clube do Porto deixasse de ter medo ao atravessar a ponte de Dom Luís, a passar para a outra margem, quando ia para Sul. Isso era muito afirmado na altura. E depois o António Oliveira, o querer, a raça, a grande qualidade como jogador e também como treinador. Eu lembro que foi um dos campeonatos que o Futebol Clube do Porto ganhou. Ele ganhou 2 campeonatos e um deles foi com uma pontuação incrível e teve uma sucessão de vitórias. Acho que até foi recorde do Futebol Clube do Porto. na altura, acredito que sim. Já agora só um paralelismo. Estes 19 anos, agora temos os 19 anos que não vamos aos aliados e estes 4 anos quase que pareceram 19, não é? 19 Nos anos. tempos modernos, depois de tanto domínio do Porto. Também há mais essa Sem dúvida, coincidência. sem Do dúvida. Sérgio Conceição, só eu queria fazer aqui um retrocesso que nós, no final da temporada passada, apresentámos também as nossas sugestões, as nossas opiniões sobre quem seria o treinador que a gente escolheria para o Futebol Clube do Porto. E eu confesso que eu achava que o Sérgio Conceição fosse quase impossível que viesse para o Porto, pela época que fez no Nantes, que levou-os a um sétimo lugar também histórico e com uma recuperação inédita. E portanto, eu lembro que nós na altura sugerimos ou o Marco Silva ou o Pedro Emanuel, lembro Exatamente. perfeitamente disso, mas acho que não poderá, a escolha não poderá ter sido mais Mais acertada por parte da acertado. nossa direção, que também, ao que consta, parece ter na altura ainda contratado o Marco Silva, ou tentado contratar o Marco Silva, o que ele eventualmente terá recusado, mas o Sérgio Conceição acabou por ser a melhor coisa e para mim é o grande obreiro deste ano e sem ele eu duvido muito que o Porto este ano se calhar se tivesse tornado campeão. E como é que o Sérgio Conceição ganhou este campeonato? É bom lembrar que o Futebol Clube do Porto começou a época tendo que obedecer a um plano de contingência da UEFA, o que praticamente o impediu de contratar novos jogadores, até porque também as finanças do clube estão, infelizmente, francamente, muito depauperadas, não é? Sim, depois de E, uma portanto, gestão danosa de uma direção que tantos milhões ganhou, não já é? agora eu faço votos para que o rigor financeiro e a boa gestão a que o Futebol do Porto está obrigado pelo facto de estar tão depenado, que continue mesmo quando vier mais dinheiro. E vem para o ano, não E é? vem Porque para o só ano. por entrar Que nesta não se, que não, Champions. que não, não se entrem outra vez em loucuras e que se tenha um plano de facto de rigor na contratação, Sim. na gestão do dinheiro que é da SAD, mas do clube também, naturalmente. Sim, e o que não quer dizer que o que se conseguiu este ano se consiga sempre, porque o Sérgio faz das tripas coração, espreme aqueles limões até ao Até máximo, ao porque máximo. o Porto só recupera jogadores, não é? Faz um só investimento no Vaná, de 1 milhão, não é? Exatamente, exatamente. E há uma coisa ainda mais, é que olha o dinheiro que o Sérgio Conceição traz ao clube, pela campanha que faz este ano na Liga dos Campeões, e pelos 43 milhões que já deu ao Porto só por entrar na próxima fase Na de grupos próxima da fase, Champions. Portanto, exatamente. é mais uma coisa que é Exatamente, incrível, não é? exatamente. Incrível. E de facto a única aquisição do Futebol do Porto nesta época foi o Van Alves, que também se sagrou campeão hoje também com o Vitória de Guimarães no último jogo do campeonato. E aí a excelente decisão do Sérgio Conceição na integração dos jogadores que estavam emprestados,
jogadores que estavam emprestados, vejam só um deles, que era o Aboubakar, que é de facto um avançado. E outro deles, vejam só, que era o Marega, que era o Marega, nenhum deles... e já agora acrescendo um outro que em metade do campeonato e nos jogos de grande dificuldade foi decisivo, o Sérgio Oliveira, que também estava emprestado ao próprio clube que ele representava, o Nantes, não é? É verdade. E portanto vejam o que ele fez, a recuperação motivacional destes jogadores e de todo o plantel. Quanto a isso eu só digo o seguinte, se há um ano atrás qualquer um adepto do Porto virasse para nós, nós daqui por um ano temos o Herrera a ser decisivo e o Marega a ser só o melhor marcador do Porto. Nós começávamos, certamente todos a este gajo está maluco, não é? Portanto, só isso traduz o incrível trabalho do Sérgio a nível motivacional. A grande capacidade de tirar o melhor dos jogadores, o reforço de identidade do clube e da equipa, do jogador a Porto, do sentido de pertença à nação portista. Não há só discurso, não é? Não é só um discurso. Há o assimilar, o interiorizar, o comungar de uma vivência que deixa entrar a história de um clube e projeta sempre o clube para o futuro, como nós dizemos. No Futebol do Porto há sempre essa exigência que é infindável, que não tem limites. Portanto, o Porto o Porto tem sempre que ganhar. A prova disso... o último jogo do campeonato, o Porto tinha que ganhar, já estava o campeonato mais que ganho, mas tinha que o ganhar. Eu já estava a ficar aziado por achar que o Porto não ia ganhar este jogo. Acabar com um empate, exatamente. E também um sinal engraçado que o Sérgio contou do Herrera, que a malta já lhe pediu ao Herrera, nós temos que ganhar no sábado, já ninguém dizia, ainda bem que fomos campeões, o pessoal já está sempre a pensar a ganhar, e nós já queremos ser bicampeões. Exatamente, exatamente. É de facto esse realmente o nosso ADN, como agora se diz. E o Sérgio espelha isso, o Sérgio de facto pôs em cada um dos jogadores um adepto do Futebol Clube do Porto a lutar pela equipa. Exatamente, não é? Ele ainda hoje o disse de facto com orgulho, e com orgulho sobretudo nos jogadores, porque ele não é um vaidoso. Exatamente. Ele não é um vaidoso, que também é outra grande qualidade do Sérgio, embora um homem de grande determinação. De facto, identidade, sentido de pertença, rigor, exigência, partilha total de objetivos de todos os jogadores, de toda a equipa, de todo o staff. Portanto, a motivação, o envolvimento de todos, mesmo os menos utilizados. O que é de facto também fantástico. Porque e via-se o espírito, que era genuíno, os jogadores que estiveram quase sempre no banco, como o próprio Oliver, que não jogou tanto, os próprios guarda-redes suplentes, que o José está sempre a apoiar. Quando foi o Casillas para o banco, o Casillas continua a apoiar, quer dizer, um Casillas que vai para o banco no Porto e continua a apoiar e é dos maiores interventivos e dos mais interessados em que o Porto ganhe. Quer dizer, diz tudo sobre a liderança e a gestão do Sérgio Conceição. Acho que tudo gira inevitavelmente à volta dele, porque de facto ele fez um trabalho fantástico. Eu queria realçar também as conferências de imprensa e a capacidade de comunicação do Sérgio Conceição. Eu acho que cada conferência de imprensa... Está agora a receber um banho dos jogadores na conferência de imprensa. Merecido. O Sérgio... Qualquer antevisão, fosse o Futebol Clube do Porto contra o Lusitano de Évora, que aconteceu este ano, e todas as antevisões, cada palavra que ele diz vale a pena ser ouvido. É uma comunicação interessantíssima, assertiva. Tudo o que ele diz é impossível pertinente. O portista não concorda. O portista concorda com tudo o que ele diz, cada palavra que lhe sai da boca. Portanto, e esse espelho no nosso treinador da alma sim, sobretudo da alma portista, acho que fez também com que os adeptos acreditassem sempre e de facto houvesse esta comunhão enorme, este chamado Mar Azul, que ele próprio apelidou, não é? Exatamente. Também criou esse movimento. O ano passado, com um treinador também da casa, com o Nuno Espírito Santo, não se deu, nunca houve essa ligação afetiva, não é? Algum caminho feito, sim, também temos que ser justos. Sim, mas acho que mesmo assim não há comparação. Não há comparação possível, porque de facto, e o Sérgio, para além disso, é portista, sente como o mais portista dos portistas sente o clube, o que de facto também e exponencia ainda mais as suas qualidades para treinador no Futebol Clube do Porto. Depois também uma marca da época, o apoio incondicional dos portistas, da nação portista. Isso é também uma marca de fundo e que de facto, como ele ainda hoje referiu na última conferência de imprensa, a simbiose que há de facto entre todos, o espírito de comunhão que há entre todos. Eu agora, se calhar, ia-me também
e também falar um bocadinho sobre a ideia de jogo do Sérgio, não é? Eu antes disso, ainda só queria acrescentar uma coisa. Sobretudo, o Sérgio traz isto tudo, mas é assim, o Sérgio Conceição não vem com todo o respeito, de um clube menor em Portugal, não vem da Académica, não vem do Olhanense, clubes que ele já treinou, com todo o respeito por eles, para o Porto. Ele vem do Nantes, que não é um colosso europeu, mas vem ganhar menos. Ele efetivamente vem ganhar menos para um clube. Eu creio que ele vem ganhar talvez metade, pelo menos já há essa informação. Há essa ideia. E, portanto, ele troca o que troca pelo Porto, e não é um Porto que está a ganhar há 4, 5 anos, não é um Porto que tenha uma capacidade de investimento forte, que é o que se consta que foi o motivo que o Marco Silva não quis ficar. É o Porto não investigar. Portanto, um Porto desconfiado de si mesmo, um Porto cheio de fantasmas, um Porto quase morto, infelizmente. Que desafio imenso, não é? Que desafio foi este? Portanto, o Sérgio Conceição é isso que ainda eu ressalvo mais e realço sobretudo no Sérgio Conceição. Foi o que ele trocou para vir para levantar o Futebol Clube do Porto, e ele faz-nos, sobretudo, ele transmite isto. O Porto não esteve morto este ano, estava mal entregue. Entregue. Gestão, eu não consigo... E amor ao clube. Amor ao clube. Só quem realmente tem muito amor ao clube. Exatamente, mas portanto, estes 4 anos houve uma gestão horrível da nossa SAD. Acho que a nossa SAD tem muitos erros, e este ano voltou a fazer... sinceramente, eu não agradeço nada à nossa SAD. Para mim, o Sérgio Conceição é o que vale por aquilo tudo. Porque houve erros gravíssimos na escolha de treinadores, na forma como contratou alguns jogadores, portanto, e, aliás, coisas feitas. Chamou a si próprio também os momentos de dificuldade, não é, do clube, e até as contrariedades, e até a trapaça que também houve, não nos podemos esquecer de denunciar. Claro. E ele também soube de facto dar o peito às balas e estar a defender a equipa que tanto trabalhava e que tão ameaçada estava a ser por tudo isso também. Claro. E depois mais uma coisa que é uma coisa engraçadíssima e curiosa, que é o Porto não ganha nada, não ganha nada relevante, pelo menos desde que construiu o museu. Desde que construiu o museu ganhou uma supertaça, não é? Com o Paulo Fonseca. Desde que existe a BTV a transmitir os jogos do Benfica em casa, que só por acaso é assim daqueles pequenos pormenores, é uma coisinha que pronto, ninguém repara porque os jogos dão lá. Curiosamente, até a gente diz isto, com todo o respeito pelo homem, mas a gente diz isto em brincadeira, desde que morreu o Eusébio. Portanto, o Benfica homenageou constantemente, conforme a títulos, mas a gente até diz, opa, o Eusébio no céu está sempre a ajudar o Benfica. Opa, os gajos têm uma sorte do caraças por causa dele, portanto... foi mais isso, e sobretudo uma coisa muito engraçada, que houve vários benfiquistas muito conhecidos, como o Ricardo Araújo Pereira e tudo, que sempre gozava assim, então o Rui Moreira agora nunca mais recebe o Porto na Câmara, ele foi agora para a Câmara receber o Porto e agora não o recebe. Portanto, desde que isto tudo aconteceu, o Porto não foi campeão. Portanto, parecia que estava, mesmo psicologicamente e por alguns fatores curiosos, o Porto nunca era campeão desde que isto tudo começou a acontecer, não é? Sem dúvida. Portanto, parece que ainda foi mais difícil por causa disto. Mas de facto a grande qualidade de liderança que é fundamental, é decisiva num treinador dos tempos de hoje. O Sérgio trouxe também o amor do clube, mas trouxe também a sua competência, e aí é essa parte que eu também quero referir. A própria ideia do jogo do Porto era uma ideia de grande ambição. Ele queria pôr um Porto a jogar à dimensão do Futebol Clube do Porto, e portanto a ideia de jogo, sobretudo, independentemente depois dos esquemas táticos que foi usando, dos sistemas de jogo que foi utilizando, que sobretudo, no qual predominou sobretudo o 4-4-2, claro. Embora aqui e ali o 4-3-3, sobretudo nos grandes jogos também, até nas competições europeias, mas a ideia de jogo foi uma ideia de domínio, de pressão alta, de grande entreajuda entre todos os jogadores, de versatilidade de posições, de versatilidade também de missões. Os jogadores faziam várias missões em campo, tinham várias missões em campo, quer durante o jogo, quer durante a época, foram alternando. Lá está um exemplo muito concreto disso, é mesmo o Sérgio Oliveira. O Sérgio Oliveira, exatamente. Que começa às vezes no tal 4-3-3 na Liga dos Campeões, depois segura ao Porto sendo o trinco da equipa, ou pelo menos o duplo pivô com o Herrera, não é? Claro. Portanto, um grande dinamismo, as transições rápidas que eram também essenciais, um grande caudal ofensivo com muitos jogadores na zona de finalização. Isso também já se via até no modelo de jogo do Nantes,
que até foi muito falado, e que de facto o Nantes, sendo uma equipa média de França, conseguiu resultados fantásticos e até muitas vitórias mesmo contra grandes equipas. Portanto, uma força atacante também muito grande, não perdendo a coesão defensiva, que isso também o Porto já tinha herdado até do modelo do próprio Nuno Espírito Santo, né? Portanto, e depois os vários sistemas que foram adotados para servir essa ideia. Mas essa ideia é uma ideia à dimensão do Porto, era sobretudo isto que eu queria realçar. Claro, e é assim, e é uma ideia... Embora com falhas, com falhas de opção, até em termos de... Como é óbvio, ainda hoje, por exemplo, eu não posso concordar com o Porto joga com o Herrera e com o Oliver, com esse duplo pivô na equipa, não é? Acho que é altamente desequilibrado a nível defensivo e a nível de segurança do meio campo, mas, portanto, a vontade dos jogadores, eu acho que é o que eu posso realçar mais, superou isso tudo, chegou para isso tudo, não é? Sim, a própria vontade com que os jogadores entravam em querer ganhar, não é? Acho que isso indiscutivelmente. Foi... E também, já agora, eu gostava de realçar nesta época a forma como o Sérgio conseguiu que a equipa ultrapassasse adversidades, sobretudo derrotas. Derrotas que podiam ser marcantes, nomeadamente logo a primeira derrota na Champions, com o Besiktas, em casa. O Porto normalmente em casa, na Champions, mesmo contra grandes equipas, ganha. Historicamente a tradição é de vitória. E perdeu esse jogo, e depois também perdeu aquele jogo em Leipzig também, onde jogou contra uma equipa fortíssima, até atleticamente fortíssima. E foi no momento em que ele troca para o José Sá, não é? Podia também ter corrido mal a própria gestão do grupo. Exatamente. Mas ele, de facto, a forma como depois preparava aquele balneário, como de facto lhes fazia ver que pode-se dar a volta, deve-se dar a volta, no clube em que eles estão, isso é possível. Portanto... E outro momento decisivo também foi o momento em que o Futebol Clube do Porto, depois de estar quase todo um campeonato na frente da Liga, sofre 2 derrotas consecutivas fora e perde o primeiro lugar. E perde o primeiro lugar quase na véspera de ir ao Estádio da Luz, ao estádio do adversário principal. Que estava em primeiro. Que estava em disputa, que estava em primeiro. Eu, para além desse jogo, realço os jogos em que o Porto perde as taças. Por penaltis. E porquê que eu realço? Porque dava a ideia que o Porto, quando estava muito próximo, também as finais, que ia seguir, teoricamente, portanto, o Sporting fez a Taça da Liga na final contra o Setúbal, agora vai fazer contra o Aves, portanto, à partida seria aquele último grande obstáculo, mas depois, obviamente, a ter que jogar. De outra razão, também se pode pensar um bocadinho na inversa, que é, o Porto estava mesmo quase lá. Mas perdia e faltava o quase. Portanto, e era em penaltis, quer dizer, ainda era mais inglório, e acho que este ano o Porto merecia algo mais, pelo menos a Taça de Portugal, acho que era justo o Porto também conquistar. Tenho pena que só conquista um título. Não é? Também outra coisa fantástica, que é, e aí também abona em favor da qualidade de perspicácia e de capacidade técnica do treinador. Os constrangimentos do próprio plantel, claro. E sobretudo um constrangimento que é enormíssimo, que é a perda do Danilo. Sim. O Danilo era um elemento fulcral na equipa, o único 6, o único trinco, o único médico defensivo, o tal polvo, um bocadinho para usar a expressão que se adaptava. Um bom polvo. Isto é um polvo com bom sabor. Um polvo com bom sabor e um polvo que de facto põe tudo em campo, não é? O nome veio até para... foi, digamos, o que batizou o Fernando quando o tivemos. E portanto, mesmo com a perda, ele soube realmente adaptar a equipa e soube encontrar elementos que não tinham nem de perto nem de longe as mesmas características, mas que de facto fizeram muito bem. Houve ali quase que uma reconstrução também não da ideia de jogo, porque essa permaneceu, mas de facto da equipa. A equipa teve que ser reconstruída, não é? Sim, e digo eu, a nível interno, acho que houve uma dinâmica muito maior com a dupla Sérgio Oliveira Herrera do que com o Danilo Herrera. Exatamente. Porque o Sérgio Conceição pedia muito ao Danilo que chegasse mais à frente, que fosse mais médio box to box, e o Sérgio Oliveira é mais esse jogador. Portanto, eu lembro-me que tu numa análise chegaste a referir isso, que finalmente até tínhamos de alguma maneira 2 8, não é? Exatamente. A jogar como duplo pivô, que também é uma ideia até do futebol Exatamente. Desde que eles saibam compensar muito bem, com uma dinâmica muito grande, e que foi o que aconteceu. O Herrera marcou vários golos, Sérgio Oliveira marcou vários golos, são 2 jogadores com boa meia distância,
Portanto, aquela simbiose entre eles, depois equilibrada com a pressão alta, que de facto começa logo aí a defender, sempre Marega em alta, Muito e bem. Soares e Aboubakar sempre a pressionar Sim. na frente, os próprios extremos, o Brahim, o Otávio, o Corona, sempre Até o também a ter Brahim que aprendeu a pressionar. defender também. Sim, ainda Sim, mais, portanto, sim. portanto De facto, houve tudo isso, houve a superação dos desaires, e eu agora também acrescentaria as revelações. As revelações que foram na sequência de facto do exponenciar da qualidade dos jogadores. O Marega, já referimos isso também no início. o Marega, O Sérgio Oliveira, e o Brahim, o Herrera, o Aboubakar, e o acrescento do Casilhas. Porque o Casilhas, isso também diz da grande qualidade humana do jogador. Um jogador que tem o palmarés que tem o Casilhas, depois de ser colocado no banco, se calhar desinteressava-se. Portanto, grande qualidade humana, e parabéns ao Casilhas por, de facto, se predispor a trabalhar mais, a aplicar-se mais para ganhar novamente a titularidade. Mas também a forma brilhante como de facto o Sérgio sabe fazer as cabeças, não é? Sim, ele não olha a nomes, não é? É uma gestão que não olha a nomes e muito bem. E de facto tivemos o melhor Casilhas de regresso. Claro. O melhor Casilhas de regresso. E aí é um jogador também fundamental que é o Alex Telles. O Alex Telles. O Alex Telles tornou-se um verdadeiro jogador à Porto. Nós também ainda vamos a fazer aí um vídeo com estatísticas bastante interessantes, mas esta é óbvio que ele é o jogador com mais assistências em toda a época do Futebol Clube do Porto. Hoje faz mais uma para o gol do Marcano contra o Vitória. E sobretudo naquele jogo que, para mim, eu se for a ver, se calhar é dos jogos, obviamente o jogo na Luz é capaz de ser o jogo na época, mas aquele jogo contra o Aves, onde ele marca o penalti e pede respeito pela equipe, a mim até sinceramente foi dos jogos que me custou mais ir ao Dragão. Portanto, eu este ano fui ao Dragão no campeonato ver sempre o Porto ganhar, mesmo contra o Benfica vi o Porto ganhar, mas anularam-nos um golo. E o Aves, esse jogo contra o Aves, o Porto tinha acabado de perder a liderança com o Belenenses. Exatamente. E o Benfica tinha ganho nessa jornada em Setúbal, com um belo mergulho do Sálvio para a piscina, nos últimos minutos, e o Porto já entrou a 4 pontos. E eu lembro-me que me custou, se calhar este ano lá vamos nós outra vez ficar em segundo, e fui, e o Porto estava com aquele espírito até a última gota, referia-se muito isso, mesmo nas redes sociais. Essa capacidade dos jogadores também, é isso, não terem ido abaixo aí. Não terem ido abaixo. E eles próprios também, em comunicação com o público, em comunicação com a nação, com os adeptos, a dizer assim: estamos aqui. E também respeito para todos os outros. Exatamente. Naturalmente. Estamos aqui e ainda só dependemos de nós, e isso também foi importante. O Porto nunca deixou de depender de si mesmo. Foi a única equipa que sempre dependeu só de si durante toda a época. Inclusive depois de ter ganho na Luz, não é? Que foi, de facto, é capaz de ser o momento em que o Benfica deixa de mais acreditar. Sim. E o Porto finalmente, agora não há aqui mais dúvidas nem mais fantasmas, foi tudo sacudido com aquela bomba do Herrera no final. Exatamente. Eu acrescento foi fundamental. A tudo isto também uma outra palavra: paixão. De facto, o Sérgio é um apaixonado pelo que faz, pela sua profissão, é um apaixonado pelo Futebol Clube do Porto, e é um líder fabuloso, e portanto, mas soube transmitir essa paixão a toda a gente. Foi massa adepta, foi jogadores, foi staff, houve aqui um uníssono, mas um uníssono não de unanimismo, mas um uníssono de vontade, de querer, de solidariedade, de entreajuda. Fantástico. Tu acabaste de descrever precisamente o nosso conceito de dragão autêntico. Ele é um dragão autêntico. Isto é o maior elogio que a gente pode fazer, porque só nós sabemos o quanto sentimos e amamos este clube, e o Sérgio Conceição fala da mesma forma. E terminamos com a celebração merecidíssima, não é? Vamos para os aliados. Finalmente. Eu só espero que este trabalho continue, haja continuidade, não seja interrompido nem travado. Sim. E que também que se comece já a pensar na próxima época, liderada pelo Sérgio Conceição, que não passe pela cabeça de nenhum totozinho, não é? Que de facto ponha isto em causa. Há sempre aí os milhões dos tubarões que podem tentar o próprio Sérgio, não é? Ao menos o Sérgio nunca disse que ia ficar 10 anos. Mas eu agora, porque à partida se calhar é bom. Sem dúvida. E até porque ele é um homem que sente tanto o clube que nunca o faria. Mas sobretudo eu estou-me a dirigir para o interior do clube, que não haja outros interesses
interesses escusos que de facto ponham em causa este ressurgir do grande Futebol Clube do Porto, o Futebol Clube do Porto que nós amamos. Porque este Porto só pode consolidar este regresso à sua verdadeira identidade ganhando também no próximo ano. É porque está agora mais 4 anos sem ganhar, portanto isto não valeria de nada, não é? Evidente. E vamos celebrar, e parabéns a toda a nação portista e parabéns sobretudo à grande equipa que foi o Futebol Clube do Porto este ano. Despedimos então de todos vocês, campeões, merecemos. Só nós sabemos o que sofremos durante estes 5 anos e o quanto custou. Isto é ser Porto, é ir contra tudo, contra todos, verdadeiramente, e não dizer da boca para fora, quando sabemos que controlamos tudo. E foi difícil, mas acho que foi justo. E esta equipa de facto espelhou e demonstrou em campo todo o nosso sentimento, toda a nossa raiva, toda a nossa revolta. Todo o nosso sentimento de ser Porto, é verdade. Pronto, a gente vai agora continuar ainda assim a fazer mais algumas análises estatísticas e coisas interessantes. Portanto, até para a semana. Até para a semana.